Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudinei, estou aqui no CFC Academy para mais uma aula referente a temas que caem para as provas de contador, para você que está buscando seu cargo público no cargo de contador ou estuda alguma coisa relacionada a finanças públicas, administração financeira. Então hoje, mais uma aula em sequência do que nós já viemos aprendendo. Para quem tem nos acompanhado, já vimos ali sobre os demonstrativos, sobre o balanço financeiro, o balanço orçamentário, um pouco mais da parte introdutória em relação às finanças públicas. Na última aula, nós vimos sobre as despesas e agora nós vamos aprender sobre a classificação da receita e suas particularidades. Então, nós vamos pegar aquele apanhado geral referente aos conceitos inicialmente e depois, ao final, nós vamos pegar ali algumas questões para ir resolvendo juntos. E aí eu vou explicando para vocês ponto a ponto. A gente vai resolver juntos as questões como se estivesse numa prova de concurso. Então, mais do que você anotar ali se acertou, se errou, o interessante para você é entender o porquê está certo e as outras alternativas, no caso, o porquê estão erradas. Isso vai te ajudar muito no seu desempenho. Então, algo que eu vejo que as pessoas se equivocam muito é em relação à quantidade de questões. Então, vocês podem ver muito em relação ao Instagram ou ao YouTube, pessoas falando que fazem milhares de questões. Porém, algumas pessoas tentam acompanhar e não tem aquele mesmo tempo para poder fazer essas milhares de questões e ficam apegados apenas ao número. E aí eu convido vocês a focarem na resolução de questões, mas de uma forma um pouco diferente. Então, quando vier aquela questão, por exemplo, com 4 ou 5 alternativas, você vai ali descobrir qual é a correta e mesmo assim você vai usar aquela questão como estudo. Mesmo você sabendo a alternativa correta, você vai ter que saber o porquê as outras alternativas, porque elas estão erradas, ponto a ponto. E isso vai te fazer desenvolver muito mais. Então, ao invés de você fazer, por exemplo, 20 questões de forma corrida, de forma até desesperada, pensando apenas no número, faça 10, por exemplo, mas faça com calma, entenda alternativa por alternativa, se a pegadinha estava nas alternativas mesmo, ou se estava no comando da questão. Então, assim, você se desapega em relação àquele número bruto sobre a quantidade de questões resolvidas e foca ali numa parte de um estudo mais efetivo. E eu garanto para você que se você fizer dessa forma, isso vai melhorar muito o seu desempenho em relação aos concursos, em relação às provas que você tem feito. Então, vou ajustar aqui a tela. Nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos para o cargo de contador e também para o exame de suficiência de contabilidade. Então, se você caiu aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, nós também temos outros produtos. Como você pode ver aqui nesse QR Code, temos o CFC Questões, que lá você vai ter um compilado de questões que já caíram para os exames de suficiência dos anos anteriores. Ele vai te ajudar muito a você que pretende passar, porque caso você não esteja acostumado com esse tipo de avaliação, a melhor forma de estudo que você pode ter é estudando com base no que caiu anteriormente nas provas já passadas. Você tem uma ideia do que pode cair nas provas futuras, porque geralmente as bancas repetem ali os temas e até aquela forma de perguntar também é repetida. Então, recapitulando o que a gente viu no início do vídeo, para hoje nós vamos entender tudo sobre a classificação por natureza da receita. Você vai ver que a receita ela tem ali as suas naturezas e você entender esse conceito é primordial para você acertar diversas questões. Então, eu trouxe questões de diversas bancas para diversos tipos de concurso. Então, você vai ver provas para procurador, provas para controlador, mas o tema em si ele é igual. O que difere é a forma com que a banca cobra. E para você que não me conhece, meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira me procurar no Instagram, é claudinei.concursos e no YouTube também. O meu canal é claudinei.concursos. Então, iniciando aqui, eu peguei os conceitos do MCASP para trazer para vocês. Então, caso você não conheça o que é o MCASP é o Manual da Contabilidade aplicado ao setor público. Então, do mesmo jeito que tem aqueles CPCs na contabilidade privada que você precisa seguir, a contabilidade pública também tem aquele código que ela segue. E a Secretaria do Tesouro, todo ano, ela desenvolve ali o MCASP. Então, geralmente ele segue um padrão e existem aquelas atualizações. Então, por exemplo, no ano de 2024,
foi publicado o MCASP, que é para os órgãos públicos seguirem agora no ano de 2025. E ali você consegue, ponto a ponto, entender como funciona a contabilidade pública e aplicar no seu dia a dia. Muitas questões de concurso são até retiradas também do MCASP. Só que, caso você já tenha um pouco mais de conhecimento em relação às leis que caem para os concursos, o MCASP ele tem ali a 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, seria pontos das duas leis vinculados, fixados no mesmo lugar. Mas se você já conhece bem a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei do Orçamento, o MCASP você vai ver que ele pega a parte conceitual e vai destinando ali para uma parte um pouquinho mais prática de como você vai aplicar no dia a dia. Então, até nós temos também o MDF, que é o Manual dos Demonstrativos Fiscais. Então, eu sempre dou esse exemplo. Você pode ter sido nomeado por uma prefeitura e, por coincidência, o contador anterior acabou sendo chamado em um outro concurso e precisou se desligar com velocidade. Você caiu ali de paraquedas na contabilidade e não tem ali mais ninguém com muito mais tempo de experiência naquele setor para poder te ajudar. Você não vai ficar totalmente perdido, porque com o MDF você consegue olhar ponto a ponto o que você precisa construir em relação a informativos, em relação a balanços, por exemplo, balanço financeiro, balanço orçamentário, quais informações você precisa extrair do seu plano de contas, do seu sistema, para poder montar ali aqueles relatórios. Junto com isso, cada estado tem o seu Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas, eu posso dizer em relação ao de São Paulo, não conheço todos, mas acredito que eles sigam um padrão. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todo ano ele divulga um calendário. Então você consegue ali distinguir qual é a data de cada entrega que você tem. Então, por exemplo, a Câmara Municipal tem algumas entregas, a Prefeitura tem algumas. Se você participa, por exemplo, está atuando num Instituto de Previdência Municipal, tem as suas entregas específicas do RPPS. Então, ali você consegue se situar melhor. É uma forma, uma ferramenta a mais que o contador tem para trabalhar ali no dia a dia. Nem todas as prefeituras têm uma certa estrutura, como eu já vi, por exemplo, algumas prefeituras com 15 contadores, diversos técnicos contábeis, auxiliares, tem uma força de trabalho para poder oferecer. Existem prefeituras também que tem um contador, mal tem um estagiário ou um auxiliar e ele tem que se virar ali no dia a dia. Então, a variação em relação aos órgãos públicos é muito grande. Tem aqueles que têm um orçamento melhor e tem mais material e condições para a gente trabalhar, mas você pode acabar caindo em uma que não tem uma ótima estrutura. E caso seja o seu caso de cair nesse tipo de órgão, não se sinta desesperado ou desamparado, que você tem ali recursos para desenvolver um bom trabalho e vai servir de experiência para você continuar fazendo concursos e ir crescendo ali na vida pública em relação a outros cargos. Então, entrando agora nos conceitos, para a gente não fugir muito do tema, eu trouxe aqui o conceito da receita orçamentária. O orçamento é um importante instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações dos recursos em determinado período. A matéria pertinente à receita vem disciplinada no artigo 3º, conjugado com o artigo 57 e o artigo 37 da lei orçamentária, que é 4.320. Então aqui, o que ele diz em relação à receita orçamentária? Na nossa lei do orçamento, para 4.320, tem ali um compilado de artigos que falam sobre o que é uma receita, o que é uma despesa, como que a gente viu no vídeo anterior, e quais são os pontos para você diferir em relação às naturezas da receita. Então aqui no artigo 3º, a lei dos orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. Artigo 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º, desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as rúbricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes da operação de crédito, ainda que não previstas no orçamento. E o artigo 35 pertence ao exercício as receitas nele arrecadadas. Dentro desse próprio artigo 35, ele também fala da despesa, como a gente viu na aula anterior, que dentro do exercício financeiro pertence às receitas nele arrecadadas
e as despesas nele empenhadas. Então, como você pode ver, e eu sempre bato nessa tecla em todas as nossas aulas, o orçamento público e as finanças públicas, elas se complementam. Então, você vai ver que uma aula que você estuda, parece que ela te ajuda para a próxima aula. Então, por exemplo, essa aula é específica para a natureza das receitas, mas você pode ver que se você viu ali o vídeo anterior, e caso não tenha visto, eu convido você a assistir, você vai entender a peculiaridade em relação à despesa da peculiaridade que tem para a receita. São particularidades que podem cair ali na sua prova, e se você estiver bem afiado, é uma questão a mais que você vai matar. Então, por sutil que seja uma palavrinha, ela pode te derrubar, e era aquele ponto que você precisava na prova para conseguir uma boa classificação e conseguir o cargo, por exemplo. Agora aqui nós temos referente à receita efetiva e a não efetiva. Receita orçamentária efetiva é aquela que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento ou direito e não constituem obrigações correspondentes, portanto, alteram a situação líquida patrimonial do ente. E receita orçamentária não efetiva é aquela que os ingressos de disponibilidade dos recursos foram precedidos de registro de reconhecimento ou direito e constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito, portanto, não alteram a situação líquida patrimonial do ente. Então, aqui, resumindo, sobre receita efetiva e não efetiva, o que você pode entender e colocar ali no seu material. A não efetiva é aquela que não vai alterar a situação líquida do ente, seja você uma autarquia, uma empresa da administração direta, seja qual for, a receita não efetiva é aquela que ela não vai alterar a situação líquida daquele órgão que você pertence. E a efetiva, ela altera a situação líquida. Ingressos extra-orçamentários. Ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. A sua devolução não se sujeita à autorização legislativa. Portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual, LOA, por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis. Os ingressos extra-orçamentários, em geral, não têm reflexos no patrimônio líquido da entidade. São exemplos de ingressos extra-orçamentários os depósitos em calção, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita, emissão de moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Então, em relação a ingressos extra-orçamentários, o que você pode anotar ali no seu material que é uma dica para você na prova? Por exemplo, quando o ente, vamos pegar ali uma prefeitura, vai fazer uma licitação, em alguns casos, aquele ganhador da licitação ele precisa depositar um calção. Ele deposita um valor como se ele fosse demonstrar que ele tem condições de prestar aquele serviço. Só que depois, aquele valor ele é devolvido. Então, como ele vira um ingresso diferente, a prefeitura ela detém a posse, porque recebeu aquele depósito, mas depois vai devolver para aquele vencedor da licitação. Por isso que é uma forma diferente de você classificar ele. Então, eu falo desse que é o mais conhecido em relação a provas, por causa da lei de licitações, que é importante para a gente, mas, por exemplo, operações de crédito por antecipação de receita. Então, se você for pegar em relação ao orçamento público, nós temos ali a LOA. Você tem a LOA, que é a despesa e a receita para aquele ano. E você precisa antecipar uma receita que seja daquele próprio ano. Então, como ela não vai ter diferença, você vai colocar ali como um ingresso diferente, da mesma forma que o calção. E ali o outro exemplo que a gente tem é a emissão de moeda e outras entidades compensatórias. Agora, nas receitas orçamentárias. São disponibilidades de recurso financeiro que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Então, para esse exemplo, essa entrada ela vai alterar ali o patrimônio líquido do ente que você está. Então, instrumento por meio da qual se viabiliza a execução de políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações cuja finalidade é atender às necessidades públicas das demandas da sociedade. Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do poder público
e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual LOA. Então, como a gente pode ver, aquilo que a gente viu sobre PPA, LDO e LOA, que futuramente eu vou fazer uma aula para cada um deles, você entende que na LOA a gente tem todas as receitas e todas as despesas. Então, aqueles ingressos que vão ter referente aos impostos, eles vão passar ali pelo orçamento público. Então, você vai ter designado qual que é a fonte daquele recurso e qual que é a destinação. Então, por exemplo, quando você for classificar, você tem a receita com IPTU, e você vai colocar ali a destinação, o que você vai fazer com aquele dinheiro, com aquele recurso. Então, todos essas classificações, esses dados que a gente coloca na contabilidade, é que para que as auditorias sejam feitas de uma forma mais eficiente, com dados mais corretos e ali a forma de facilitar essa gestão do orçamento público. Então, da mesma forma que eu falo do Tribunal de Contas, que seria o controle externo, tem também a controladoria interna, que faz toda a parte de auditoria para confirmar os processos como estão sendo feitos. E quanto mais você conseguir colocar ali dados para sua informação, é melhor. Então, um exemplo que eu trouxe na aula anterior falando das despesas, eu trago aqui para as receitas. Até o 7º nível, a gente tem que colocar padronizado pelo PCASP, seja para qualquer tribunal de qualquer estado que você for participar. Só que, geralmente, algumas prefeituras colocam níveis a mais no seu plano de contas para ter um controle um pouco mais detalhado daquela informação. Então, você ali pode demonstrar para o Tribunal de Contas o que foi feito, por exemplo, de IPTU, por exemplo, só que você pode colocar ali o que é do IPTU, o que é juros, multa e correção. Então, você tem uma informação muito mais detalhada, muito mais até do que seria sua obrigação, entre aspas. E, geralmente, isso é muito adotado pelas administrações, até a fins de controle da informação. Classificação da receita orçamentária. Então, a classificação da receita orçamentária é de utilização obrigatória para todos os entes da federação, sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são classificadas segundo os seguintes critérios: A, natureza; B, é a fonte e destinação de recurso; e C, indicador de resultado primário. Geralmente, nas provas, o que mais é cobrado seria o A e B. Então, por exemplo, o que a gente vai ver mais para frente, só que você pode anotar agora no seu material, porque vai ser importante para você consultar futuramente. Aqui o A, ou natureza, seria se ela, por exemplo, uma receita corrente ou uma receita de capital, que logo a gente vai se aprofundar nisso. E o B seria a fonte e destinação de recurso. Então, seria para qual aquela secretaria vai aquele recurso e como ele vai ser usado. Então, geralmente, é o que mais cai nas provas. Você pode focar aqui na natureza e fonte de destinação de recursos. É algo muito importante você saber a diferença de um para o outro e não cair em pegadinhas. O C, que é o indicador do resultado primário, geralmente ele não cai para provas assim, que eu diria mais de entrada, que seria, por exemplo, uma prefeitura, uma autarquia municipal. E aí, claro, conforme você for fazer concursos para um nível mais elevado, a cobrança vai ser mais aprofundada. Então, aí sim, você pode ver, se deparar com mais questões sobre o número, ou C, a letra C. O detalhamento das classificações orçamentárias da Receita em âmbito da União é normatizado por meio da portaria da Secretaria de Orçamento Federal, SOF, órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO. Classificação da receita orçamentária por natureza. Então, aqui, no primeiro parágrafo do artigo 8º da Lei 4.320, que os itens da discriminação da receita mencionados no artigo 11 dessa lei serão identificados por números de código decimal. Convencionou-se denominar este código de natureza da receita. Por meio da portaria conjunta STM-SOF 163, de 4 de maio de 2001, divulgada a portaria conjunta, é estabelecida a codificação da classificação por natureza da receita orçamentária para todos os entes da federação. Tal competência é exercida de forma conjunta pela Secretaria do Orçamento Federal, SOF, e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é algo padronizado para todas as secretarias, todos os entes
tem esse como padrão para ali fazer o lançamento de sua receita. Aqui eu trouxe um exemplo que o MCASP nos mostra sobre a classificação da receita. Então aqui você pode ver como são os níveis. O nível A aqui, categoria econômica, o B, origem, o C, espécie, aqui temos o D, que é o desdobramento para identificação peculiares da receita, o F e o G seria o tipo. Então, quando a gente coloca aqui cada letra, significa um nível em relação àquele controle que a gente faz no PCASP. E como eu falei anteriormente, algumas prefeituras, alguns entes, podem criar outros níveis acima do que é cobrado ali por obrigação, vamos colocar assim, para ter um controle maior. Então, aqui para no tipo, só que depois você pode fazer um subtipo e colocar ali outras classificações para ter aquela informação muito mais aprofundada e muito mais detalhada. E aqui eu trouxe um outro exemplo também em relação à receita, de uma forma um pouco mais prática, e esse exemplo também a gente tem no nosso o MCASP do ano de 2025. Aqui a gente pode ver o nível A, categoria econômica, ele utilizou ali o 1, receita corrente, referente ao nosso MCASP. O B seria origem, ele também colocou 1, seria impostos, taxas e contribuições de melhoria. Para esse exemplo aqui, você não precisa entender todo esse slide, porque alguns desses conceitos a gente ainda não viu, não tivemos aula sobre ele, então pode acabar ficando um pouco abstrato para você. Só que se você entender em relação aos níveis da classificação, e que aqui significa uma conta do PCASP, já vai facilitar muito para você. Aqui no C nós temos a espécie, que eles colocaram impostos. O D seria o desdobramento, que é impostos sobre a renda proveniente de qualquer natureza, imposto sobre a renda pessoa física. E aqui tivemos o tipo, que é o principal. Se você entender essa estrutura em si, ela já vai te ajudar muito. Pode acontecer na sua prova de cair, por exemplo, um lançamento. Então você vai ver ali uma conta, ou, por exemplo, um texto de uma situação hipotética que você precisa classificar uma receita. E ali, nas alternativas, você teria que colocar qual receita você vai classificar. Geralmente, ali vai depender da banca se ela quer apertar muito ou não. Mas, por exemplo, no MCASP, você pode ver que quando a categoria for 1, é receita corrente. Então, dependendo da receita, você já consegue eliminar outras alternativas que não fazem muito sentido. E aí, só de você saber o primeiro nível, você já consegue matar a questão. Às vezes, até o segundo ou terceiro nível, você já consegue matar. Geralmente, claro que vai depender do concurso que você vai estar fazendo. Mas só de você puder tirar uma print aqui e entender essa estrutura, você já vai estar muitos passos para acertar esse tipo de questão, caso ela caia na sua prova. Agora, categoria econômica. O parágrafo 1º e 2º do artigo 11 da Lei 4.320 classificam as receitas orçamentárias em correntes e capital. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na classificação das receitas. Receitas correntes. Receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, aumentam as disponibilidades financeiras do ente, do Estado, e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários, com vistas a satisfazer finalidades públicas. Classificam-se como correntes as receitas provenientes de tributos, contribuições, da exploração do patrimônio estatal, da exploração das atividades econômicas, do recursos financeiros recebidos de outras pessoas, de direito público ou privado, quando, por fim, as demais receitas que não se enquadram em itens anteriores, nem no conceito de receita de capital ou outras receitas correntes. E aqui a gente tem receitas de capital, receitas orçamentárias de capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro também, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de se atingirem as finalidades públicas, porém, de forma diversa das correntes, as receitas de capital em geral não provocam efeito sobre o patrimônio líquido. As receitas de capital são provenientes tanto das realizações de recursos financeiros
oriundo da constituição de dívidas e da conversão em espécie de bens e direitos. Quantos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinados a entender espécies classificáveis da despesa de capital. Se você focar em relação ao conceito, ele parece um pouco complicado. O nosso legislador acabou colocando ali palavras um pouco mais rebuscadas. Então, para quem se depara pela primeira vez com a definição de receita de capital e receita corrente, ela parece um pouco mais difícil. Só que agora a gente vai destrinchar com alguns exemplos e vai ficar mais fácil ali para a sua compreensão. Então, se a gente se atentar aqui à origem da receita em esse quadrinho, a origem e detalhamento das categorias econômicas, receitas correntes de capital, com vistas a identificar as procedências da receita no momento que ingressam nos cofres públicos. Então, aqui você vai entender esse quadro como origem da receita. Aqui ao lado esquerdo nós temos as receitas correntes e ao lado direito as receitas de capital. O número aqui que vocês estão vendo é referente ao PECASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. Então, lembra como a gente, vou até voltar para a gente se lembrar. Lembra que nesse quadrinho que a gente viu os números. O nível A, receita corrente, o nível B aqui, origem, são impostos. Ele tem a ver com essa numeração aqui do PECASP, ele é padrão. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo em todos esses vídeos. Se você fizer um concurso para contador, for chamado e nomeado e for trabalhar, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o plano de contas ele é padronizado. Se depois você que fez um concurso foi aprovado e vai trabalhar no Acre, esses códigos seguem a mesma padronização. Então, quanto a isso, você não vai ter problema. Então, aqui como a gente pode ver, o nível 7.8 é um nível referente ao controle. E aqui a gente tem a classificação de cada receita. Então, vindo aqui para as receitas correntes, nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. 2. Contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Eu vou destrinchar cada uma delas só para dar ali pequenos exemplos. Claro que se você for entender profundamente cada uma, inicialmente você vai ficar com algumas dúvidas, mas conforme você for fazendo questões e vendo ali no dia a dia, você vai ver que acaba se tornando um pouco mais simples do que parece. Então aqui no nível 1, nós temos o que é tributário, porque nós temos receitas tributárias e não tributárias. E ali você vai conseguir distinguir algumas. Então, por exemplo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Um exemplo que eu sempre dou quando a gente fala da receita por exemplo, impostos. O IPTU, ele é um imposto. Então, ele já seria do nível 1 também. Ali, taxas, nós temos aquelas taxas que são classificadas como tributárias e elas também entram ali no nível 1 da receita corrente. Só que, por exemplo, em alguns casos, algumas prefeituras, nós temos taxas que ela tem o nome de taxa, mas ela seria um preço público. O que seria um preço público? É aquele serviço que o cidadão paga que não necessariamente aquela receita é algo tributário. Esse seria um exemplo de uma receita não tributária. Um exemplo simples para você, para quem já teve a necessidade de pagar alguma taxa referente a serviços de cemitério. Aquela taxa que você paga não é um imposto, ele é um preço público. Então, quando ali a gente na contabilidade for classificar a receita, aquilo que tem, por exemplo, receitas do cemitério, receitas referentes a taxas de trânsito, ela é algo não tributário. Então, a gente classifica como ela não tributária, aí seriam, por exemplo, outras contribuições. E aqui as contribuições de melhoria. Isso aqui já é algo muito mais peculiar em relação a esse tipo de receita. Então, vamos supor que você comprou a sua casa por 100 mil. E ali a prefeitura fez algumas obras e aquela sua região, aquela sua casa passou a valer 180 mil. Caso a valorização tenha sido feita por causa apenas daquela movimentação, das melhorias com que a prefeitura fez, existe esse tributo nessa receita tributária que é a contribuição de melhoria. Então, quando você vendeu o seu imóvel,
aquele ganho de capital por causa da melhoria que o Estado fez para você, você teria que pagar uma receita tributária ali para aquela prefeitura. Então isso se enquadraria como uma contribuição de melhoria. E ali isso é muito debatido também, porque tem alguns casos, né, de lugares que o imóvel ele valoriza não só por causa das mudanças, das benfeitorias na região feita pela prefeitura, mas até mesmo pela inflação. Se você conhece alguém que comprou uma casa, por exemplo, em 1990 e vendeu em 2020, os valores são totalmente irreais se você for trazer de uma época para outra. Só que se você for fazer o cálculo, por exemplo, uma boa parte daquilo seria ganho, recomposição da inflação, não necessariamente foi um ganho real. Mas em alguns casos pode também acontecer o ganho real. Então seria estudado ali caso a caso, mas isso seria debate para ali uma outra aula, mas é só para você entender o que é uma contribuição de melhoria. É referente àquelas melhorias que acabam atuando de forma um pouco mais direta no valor do seu imóvel, e quando você vender, você acaba tendo que pagar esse imposto, porque aí sim seria uma receita tributária para a prefeitura. E ali, aqui no número 2, seriam outras contribuições. Então, até se a gente for se aprofundar um pouco no direito tributário, as pessoas confundiam um pouco a parte das outras contribuições com a contribuição de melhoria seria vinculada a outras contribuições. Só que como essa receita de contribuição de melhoria ela é tributária, a gente acaba falando que o Código Tributário Nacional ele não seria só tripartite, ele seria quintipartite, que seriam 5 partes. Mas, nesse caso, houve esse desmembramento do que é a contribuição de melhoria para outras contribuições, outros tipos de contribuições. Então, algo que eu posso exemplificar para ficar mais palpável para você, geralmente no carnê de IPTU, em algumas cidades, o cidadão ele paga aquele valor do IPTU e algumas pessoas pagam um valor a mais como se fosse uma doação, por exemplo. Eu uso essa forma só para ficar mais fácil para você que está assistindo. Então, por exemplo, o seu IPTU, a parcela deu R$200. E aí você, ou melhor, vamos usar um valor quebrado. O seu IPTU deu R$198. E aí você pagou R$200. E aí não quis o troco, ficou, por exemplo, para esse pagamento. Aquela diferença é considerada ali uma receita, uma contribuição que o cidadão fez para o Estado como se fosse uma doação. Então, aquela diferença ela não é tributária. Então, a classificação dela é um pouco diferente. Isso é o exemplo mais fácil que eu posso te explicar para você entender, mas ele é pouco cobrado nas provas. Então, aqui, receita patrimonial. Então, vamos pegar ali a prefeitura tem um prédio que ela aluga para algum ente privado, por exemplo. Aquela receita com aluguel é classificada como uma receita patrimonial, porque é um patrimônio do Estado, o patrimônio da prefeitura, nesse exemplo, está gerando recursos, e aquela entrada de recursos, aquela entrada de receita, ela é uma receita patrimonial na hora de você classificar. Então, quando você for pegar ali os tipos de níveis para você classificar no PCASP, ele não faria sentido em relação ao nível 1, porque não é tributário, não faria sentido ao nível 2, porque também não seria uma contribuição. O que faria mais sentido é uma receita patrimonial, nesse exemplo que eu falei. Aí nós temos receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, ali são em menor relevância comparado, por exemplo, com a tributária. Geralmente o IPTU é o principal fonte de arrecadação para os municípios, entre outros, mas o principal é o IPTU. E ali tem as outras receitas que complementam também a arrecadação do município, mas são em menor relevância se comparado com o IPTU. E ali nós temos outras transferências correntes. Então, geralmente, o Estado ele faz algumas transferências voluntárias para o município, e aquelas transferências precisam ser contabilizadas. E outras receitas correntes, e é ali que famoso outras receitas, né? Alguma coisa peculiar que não classifica em nenhuma daquelas que você encontrou ali nos primeiros níveis, você colocaria no 9. E agora, indo para as receitas de capital, você já pode ver que é um pouquinho mais reduzido. Então, por exemplo, aqui no 1, operação de crédito. É aquilo que a gente viu em relação à antecipação de receita orçamentária.
ela não é classificada como uma receita corrente, seria classificada como uma receita de capital. E isso cai muito na prova. Então, se você puder destacar ali, operação de crédito é receita de capital. Isso é algo dos mais importantes que você pode ver, porque é uma pegadinha muito frequente em qualquer questão, para contador, seja para analista de orçamento, qualquer questão que vá abordar ali o orçamento público, você for ver ali no seu edital, tiver a Lei 4.320, por exemplo, você pode ter certeza que na hora da receita vai ter alguma pegadinha falando sobre isso, porque eles tentam confundir muito operação de crédito com receita corrente, e é uma receita de capital. Ali temos alienação de bens, porque eles tentam confundir com a receita patrimonial, só que lembra da historinha que eu falei agora recente para você. A receita patrimonial seria um prédio que o ente aluga para alguém, aquele aluguel é uma receita patrimonial. Aqui na receita de capital, quando a gente fala da alienação de bens, é quando o Estado está vendendo ali um prédio, um terreno, alguma coisa do Estado que ele está alienando, ele está vendendo. Então são receitas diferentes. Por quê? Quando a gente fala de receitas correntes, é aquilo que a gente tem como recorrência. Então, por exemplo, todo ano a gente vai ter o IPTU. E, por exemplo, nesse exemplo do aluguel, o aluguel seria todo mês. Então, uma receita corrente daquele ente. E a alienação de bens, uma vez que você vendeu aquele prédio, você não vai conseguir vender aquele mesmo prédio depois. Então, só para ficar mais fácil o entendimento, geralmente as bancas tentam confundir muito também a alienação de bens com a receita patrimonial. Só que você tem que focar ali na palavrinha-chave do comando da questão. Quando fala sobre alienou um prédio, alienou um pedaço de terra, por exemplo, ele está falando que o ente ele vendeu aquela receita. Amortização de empréstimos também, receita de capital, e o pessoal tenta confundir um pouquinho, claro, em menor relevância igual aos outros. Operação de crédito e alienação de bens acontece mais. Só que aqui, a amortização de empréstimos. Então, por exemplo, a prefeitura precisou pegar 10 milhões para construir uma creche. Só que aí, conforme foi tendo a arrecadação da prefeitura, conseguiu ele cortar alguns gastos e teve um superávit financeiro. O prefeito decidiu pegar aquele superávit e amortizar aquele empréstimo que ele tinha feito dos 10 milhões. Aquele valor que ele conseguir amortizar em relação aos juros se torna uma receita de capital. Porque se a gente for lembrar lá da LOA, vamos supor, aqueles 10 milhões já foram colocados no orçamento que o órgão teria que gastar 10 milhões. Conforme você, no caso o prefeito, consegue aquele abatimento de juros, aquilo vira uma receita. Porque como aquele valor já estava fixado e ia ser gastado, e você não precisa mais gastar ele, então aquele valor vai acabar virando uma amortização, vira uma receita. Mas nesse exemplo é uma receita de capital. Também é algo que a gente consegue ver em provas, a amortização de empréstimos, porém você tem que lembrar que é uma receita de capital. E ali, outras transferências de capital, que pode ser uma doação, por exemplo, um pedaço de terra, o terreno que era do Estado, e ele passou, por exemplo, para a prefeitura ter a posse e construir ali alguma coisa. Aquilo passou a ser uma receita de capital da prefeitura. E ali, outras receitas de capital. Se você se atentar bem, o criador aqui deste quadro, ele não colocou aqui na sequência porque ele deixou, por exemplo, no caso da receita, um nível a mais para que seja criado ali futuramente, caso necessário, mais um outro tipo de receita, porque geralmente quando a gente vai classificar, até quem já trabalha mesmo com a receita na contabilidade no dia a dia, tem algumas receitas muito peculiares que não são com frequência. Então até quem trabalha com o dia a dia com a receita acaba se confundindo aonde vai colocar aquela receita. Então, para você ter uma ideia, tem ali prefeituras com orçamentos bilionários e tem uma linha da receita que em um ano a prefeitura arrecadou 3 mil. 3 mil pode ser um valor considerável para a gente, mas para um ente público seria pouco. Então esse é um exemplo. Uma receita que foi 3 mil em um ano todo, aquela pessoa que cuida da receita acaba até se confundindo de onde pode classificar, porque não é algo que a gente vê com muita frequência, vamos colocar assim. E aqui, pro lado aqui da receita de capital também, sobrou ali um espaço para caso existam futuramente outras receitas de capital, eles possam complementar aqui o quadrinho. Então, aqui a gente levou um pouquinho mais de tempo, mas é porque a gente esmiuçou detalhe a detalhe cada nível em relação à origem da receita. E agora a gente vai para as questões
e nós vamos entender como que é cobrado a natureza da receita e como elas caem nas provas. O que eu posso te adiantar logo de início, que seja FGV, seja VUNESP, seja qualquer outro tipo de banca, o tipo de pergunta é sempre o mesmo. Então você sempre vai ver que elas batem sempre nos mesmos temas, então você consegue entender o que aquilo cai com mais recorrência na prova e quais são aquelas pegadinhas que ali onde eles tentam pegar o maior número de candidatos. Então se você estiver preparado, como o Felipe sempre diz no método 3R, até para o estudo do exame de suficiência, se você estiver preparado para aquilo que mais cai, para aquele ponto onde mais a banca tenta colocar pegadinhas, você já vai estar alguns passos à frente do seu concorrente. Então, por isso que eu convido você a prestar muita atenção nessas questões. Eu separo aqui poucas questões, a gente vai conseguir fazer, destrinchando também, como eu digo, a gente vai achar qual é a alternativa certa e depois vamos entender ponto a ponto o porquê as outras alternativas estão erradas. E eu garanto para você que isso vai ajudar muito você a entender a parte da receita. Então, seguindo aqui. Então, primeira questão, nós temos para o cargo de auditor de controle interno, foi para a Controladoria Geral de Fortaleza, para o ano de 2025. Receita que decorre de atividade de comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços educacionais, culturais, recreativos, etc. Alternativa A, patrimonial. Alternativa B, agropecuária. C, industrial. E D, de serviço. Como a gente viu anteriormente aqui no vídeo, a receita patrimonial seria um exemplo de um prédio que a prefeitura aluga, por exemplo, para a administração privada e recebe ali aqueles aluguéis. Ou tem aquele outro exemplo da receita de capital, que seria a alienação de bens. Para esse caso aqui, patrimonial não estaria incluso. Então, seria uma alternativa que você já poderia riscar. Agropecuária e industrial são ali outros tipos de receita. Como a gente pode ver aqui tem transporte, serviços hospitalares, serviços educacionais, então são outros tipos. Aqui, então, a gente pode colocar que a alternativa correta é a alternativa D, receita de serviços, que é o nosso gabarito. Que essa receita que a prefeitura recebeu nesse exemplo foi dos serviços prestados. Geralmente é a receita com o ISS. Agora aqui nós temos uma questão do Instituto Consulplan, também para o ano de 2025, foi para o cargo de assistente técnico para a função de tesouraria, a especialidade de tesouraria. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas primárias, receitas executivas. B, receitas legislativas e receitas executivas. Receitas jurídicas e receitas de capital. Receitas correntes e receitas de capital. Como a gente viu no quadrinho, as receitas elas têm a natureza separada em correntes, que são aquelas frequentes, e de capital, com aquele outro tipo de receita. E para essa questão, o gabarito correto também é a alternativa D, receitas correntes e receitas de capital. Agora nós temos uma questão da banca FGV, foi para o ano de 2024, foi para o cargo de analista em gestão municipal. Prefeitura de São José dos Campos, a especialidade administração de empresas. Então aqui até chama sua atenção, como você pode ver, esse mesmo tema tanto cai com muita frequência para o cargo de contador, como cai para outros concursos também. Então, por exemplo, caso você esteja esperando ali o cargo de contador para a sua cidade ou para a cidade ao redor, caso apareça um outro concurso de outros cargos que você vê ali que no edital caiu algo sobre finanças públicas, eu recomendo que você faça, tanto para agregar experiência para você enquanto concurseiro, em relação a tempo de prova, a se colocar ali em competição, como também existe a chance de você passar no concurso e você considera aquele cargo ali como um concurso escada, que é aquele que vai te ajudar para
para você ali chegar no seu objetivo final, que seja o cargo de contador em alguma prefeitura, algum órgão ali da sua região. Indo agora para a questão, a classificação orçamentária, categoria econômica de receita, tem a função de evidenciar o impacto das decisões governamentais na economia nacional. São exemplos dessa classificação as receitas orçamentárias e de capital. Assinale a opção que apresenta uma receita classificada como receita de capital. Então aqui eles estão pedindo especificamente uma receita de capital. Alternativa A. Realização de operação de crédito. Alternativa B. Pagamento do imposto de renda. Alternativa C. Aluguel de prédios públicos e particulares. Alternativa D. Prestação de serviços públicos não gratuitos. E alternativa E. Recebimento de contribuições de melhoria de região valorizada com obra pública. Então, ali, analisando as alternativas e estudando com a questão, a gente encontra aqui, por exemplo, na alternativa E, recebimento de contribuição de melhoria de região valorizada com obra pública. Aqui a gente vê que é uma receita corrente e é o oposto do que o comando da questão está nos pedindo, que eles estão nos pedindo ali uma receita de capital. Então a gente já poderia eliminar essa alternativa. A alternativa E já não faria muito sentido. Na alternativa D, prestação de serviços públicos não gratuitos. Aqui é aquele exemplo que a gente viu anteriormente em relação aos preços públicos, que são as receitas não tributárias. E aqui, como a questão está nos pedindo, é uma receita de capital. Não faria muito sentido, porque essa receita de prestação de serviço público não gratuito é ali da categoria de receita corrente. Alternativa C, aluguel de prédios públicos a particulares. Também não faz sentido, porque esse é o exemplo de uma receita corrente com a derivação patrimonial, que é uma receita patrimonial. Alternativa B, pagamento do imposto de renda. Seria também ali da classificação da receita tributária, ou ali o nível 1, como a gente viu. E para essa questão aqui mais faz sentido é a realização de operação de crédito, como a gente viu no quadrinho anterior, é a primeira receita em relação às receitas de capital. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Agora, a próxima questão foi da banca IDTEC, acredito que seja assim o nome, eu particularmente nunca fiz ainda uma prova dessa banca. Foi para o ano de 2024, para o cargo de controlador interno da Câmara Municipal de Itapissuma. Então, como você pode ver, e até uma outra dica para você que eu acredito já ter falado em vídeos anteriores, quando a gente está estudando para contador e começa ali a ficar competitivo, nós podemos aproveitar e tentar ali fazer outros cargos, caso não tenha o de contador. Então, por exemplo, saiu ali a Câmara Municipal da sua cidade, tem o cargo de controlador interno, tem o cargo de analista de orçamento, por exemplo. Caso não tenha o principal, que seria o nosso cargo de contador, nós podemos nos preparar para esse tipo de cargo de controlador interno. O cargo de controlador, ele vai pedir um conhecimento um pouco mais abrangente, mas ali a gente pode dizer que de 40% a 60% do edital é o mesmo que é cobrado para contador. São algumas coisas específicas. Então, por exemplo, geralmente o cargo de controlador, a lei de licitações, ela cai com uma certa profundidade a mais do que cairia, por exemplo, para contador. Então, esse seria um dos exemplos básicos entre os dois. Mas muita coisa que cai para contador vai cair para controlador, por exemplo, plano de contas, lei de responsabilidade fiscal, lei do orçamento, direito constitucional, administrativo. Então, é algo que você poderia fazer sim e você estaria competitivo. E você estudando para o cargo de contador, você vai sim estudar indiretamente para controlador e vai ter ali duas opções de provas. Geralmente, caso aquelas pessoas que desejam viajar para fazer uma prova, geralmente as provas caem em horários diferentes. Então, se você já vai gastar com passagem, vai gastar com almoço,
geralmente até estadia, para aqueles que viajam mais longe, precisam ali de um hotel, vale a pena você fazer uma prova de manhã e uma tarde e aproveitar os conhecimentos. Claro que o seu foco principal vai ser para contador, mas como já tem um outro cargo que tem matérias correlatas no seu edital, vale a pena você tentar os dois e ter duas chances ali de ser nomeado. Agora, voltando para a questão, o município X alienou determinado bem. Essa receita proveniente da alienação do bem deve ingressar no seu orçamento como sendo de qual natureza? Alternativa A, receita corrente. Alternativa B, receita de capital. Alternativa C, receita intra-orçamentária corrente. Alternativa D, receita intra-orçamentária de capital. E alternativa E, receita patrimonial. Aqui, logo de início, a gente pode eliminar ali a alternativa A, que é a receita corrente, porque a gente sabe que, nesse caso, não faria muito sentido, porque, como a gente pode ver no comando da questão, alienação do bem. Então, foi uma venda de um bem. E a receita corrente, geralmente, são aquelas receitas tributárias, como a gente viu, impostos, taxas, contribuições de melhoria, outras contribuições. A receita patrimonial também não faria sentido, porque é aquele exemplo que a gente viu sobre a alocação de um prédio público. Essa receita seria para o recebimento dos aluguéis, e não para a alienação do prédio em si. Dessas, a que mais faz sentido, e a nossa resposta correta, é a alternativa B, receita de capital. Agora, a próxima questão, Instituto Verbena, foi para o ano de 2024, para o cargo de analista, Prefeitura de Turvânia, a especialidade para contratos e licitações. Conforme a Lei 4.320, são provenientes da realização de recursos financeiros, oriundo de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente às receitas. Então temos alternativa A, de capital, B, patrimoniais, C, de corrente líquida e D, correntes. Aqui a gente poderia eliminar a C e a D, que são quase a mesma coisa, a receita corrente e a receita corrente líquida. Então, futuramente você vai entender que entre aquelas receitas que a gente viu, as receitas correntes, existem algumas deduções que a gente vai ali deduzir para chegar na receita corrente líquida. Nesse caso, como as duas fazem alusão ao mesmo tipo de receita, você poderia eliminar. As patrimoniais, como a gente viu, é referente à alocação de imóvel. E sobra para a gente aqui a alternativa A, receitas de capital. Agora, a próxima questão foi para a banca FGV, para o ano de 2024, para o cargo de analista administrativo, DENIT, para a área da administração. DENIT, que é o órgão que o Felipe trabalha também como contador. Acredito que recentemente teve concurso para contador também, você teve a oportunidade de ser colega de trabalho do Felipe. A seguir, são apresentadas as classificações da Receita Pública quanto à categoria econômica e suas fontes. Receitas, correntes e receitas de capital. Aqui nós temos os tipos da receita e nós vamos classificar. Para esse tipo de questão, geralmente as pessoas tentam responder em uma sequência. Eu convido você a tentar fazer de uma forma diferente. Eu dou uma olhada geral, lendo uma por uma, e tento resolver aquelas que são mais na cara, aquelas que são um pouquinho mais simples. Então, por exemplo, receita industrial. Como a gente viu, a receita industrial é uma receita corrente. Então, a gente já poderia eliminar todas aquelas que seriam de capital. Para esse caso aqui, a gente eliminaria a E e a D. Já ficaria na dúvida entre a A, B e a C. Para a próxima, a gente viria, por exemplo, alienação de bens. Alienação de bens a gente também sabe que é uma receita de capital. Então, aquilo que fala de receita corrente a gente já poderia eliminar, que, como a gente pode ver,
Alternativa B, o penúltimo campo seria uma receita corrente, que como a gente pode ver está com o número 1. A gente já poderia eliminar também e ficaria entre dúvida entre a A e a C. Como a gente pode ver no segundo campo, as duas são iguais também, são receitas correntes. E sobraria o terceiro campo, que como a gente pode ver aqui, operações de créditos. Operação de créditos, como a gente viu, é uma receita de capital, e nesse caso aqui é a receita número 2. A resposta correta para essa questão é a alternativa A. Geralmente, só dando mais uma dica em relação a essa questão, é porque geralmente as pessoas tentam responder do início ao fim. E ali algumas bancas colocam as mais difíceis, por exemplo, no início. Essa foi uma questão tranquila ainda da banca. Mas geralmente ela pode colocar ali as primeiras, as mais difíceis. E se você começar da última afirmativa para a primeira, você pode ver que geralmente as últimas são um pouquinho mais tranquilas. Uma ou duas alternativas que você conseguir eliminar, por mais que você não lembre de jeito nenhum de qual é a correta, seria mais fácil você chutar entre 3 do que chutar entre 5, nesse exemplo que eu falei. Então é uma forma de você ir resolvendo a prova com uma certa astúcia, vamos colocar assim. Então você vai preparando ali, até se você for chutar aquela questão, você vai preparando aquele chute para ser um pouco mais certeiro do que só colocar o número de forma randômica e tentar acertar e conseguir aquele ponto. Agora, continuando. Essa é uma banca muito conhecida também e faz muitos concursos grandes, que é a Sebrasp, conhecida como CESP, e é um concurso recente do ano de 2024 para procurador do estado do Rio Grande do Norte. Então, como a gente pode ver, essas questões que são importantes para o cargo de contador são questões importantes para outros cargos, como, por exemplo, aqui a gente pode ver procurador, ou como a gente viu aquele que é correlato, o contador, que é o de controlador interno, analista de orçamento. Você pode ver que esse tipo de questão do orçamento público ela cai para diversos cargos. E até uma outra dica, uma percepção interessante que eu tive ao meu longo caminho em relação aos concursos públicos, muitas pessoas têm mais de uma formação. Então, quando sair ali a lista da classificação do concurso que você fizer, vamos supor um exemplo que você ficou em 20º, como eu já vi alguns casos, até 30º, e você pensa, nossa, era uma vaga de edital e eu fiquei em 30º, tem 29 pessoas na minha frente. Em alguns casos, as pessoas fazem diversas provas e até quando a prefeitura ou aquele órgão decide começar a chamar, as pessoas já passaram em outros concursos. Ou, por exemplo, a pessoa fez ali aquele cargo de contador para ter uma certa estabilidade, mas ele também tem, por exemplo, a formação em Direito e está estudando ali para um tribunal, para ser um juiz, promotor ou procurador, como é o exemplo dessa questão. Então isso faz com que a lista rode mais rápido. Eu sempre dou um exemplo que é muito frequente, eu diria, e até perto aqui da onde eu moro, a cidade de Jaguariúna. Então o último concurso foi para o ano de 2021, que eu me recordo, e era uma vaga de edital para contador. E por curiosidade eu fui olhar alguns anos depois e já tinham chamado 29 pessoas. Eu não consigo acreditar que chamaram 29 pessoas e os 29 assumiram. Eu não olhei detalhadamente, mas eu acredito que muitas pessoas acabaram sendo chamadas e não viram que foram chamadas. Outras pessoas foram chamadas, mas já tinham passado em outros concursos, e isso fez a lista girar de uma forma muito mais rápida. Para esse caso é um pouquinho mais específico, como você pode ver, algumas prefeituras, elas divergem em relação ao tempo para você se apresentar. Então tem algumas prefeituras que você é chamado, por exemplo, no dia 10, e você tem até 30 dias depois para se apresentar. Olha, fui convocado no concurso, vim aqui tomar posse. Tem algumas prefeituras que é uma semana, tem algumas prefeituras que são 5 dias úteis, por exemplo. Algumas pessoas não têm o hábito de olhar diariamente ali os diários oficiais. Então, só aqueles que fazem ali concurso com mais afinco, já tem uma lista de diários para ir acompanhando, e tem alguns diários também que é difícil você ficar procurando, você não tem ali a opção pesquisar, você tem que ler o diário inteiro. Então isso difere de prefeitura para prefeitura, as pessoas acabam não acompanhando, e eu acredito com toda certeza que não só para o cargo de contador, mas diversos outros concursos, muita gente fez o concurso com a esperança de ser chamada, foi chamada e nem sabe que foi chamada. Porque tem algumas prefeituras que mandam também o telegrama
na sua casa, mas tem prefeituras que não. Eu digo pelo meu exemplo. Eu já fui chamado em concursos que eu recebi o telegrama na minha casa, e aí vem ali, você tem que assinar tudo certinho pelo correio, e tem aqueles que saem lá no diário oficial, ninguém avisou, ninguém liga, ninguém manda e-mail, não acontece nada. E também já fui nomeado em concurso que houve uma ligação ali do ente, falou, olha, você foi nomeado hoje, você viu o diário oficial. Então, nesse caso, já vi de diversas formas. O órgão que nem te avisa, o órgão que algum manda um e-mail, que faz uma ligação, ou outro que faz de uma forma um pouco mais formal, bem o telegrama, é algo muito mais, eu posso ser propício ali a você saber, porque você não acompanha ali todo dia. Então, voltando ali ao cerne principal que eu falei, em muitos casos a pessoa fez o concurso, talvez até você. Geralmente agora você está focado mais nos concursos de contador, mas geralmente as pessoas que fazem o concurso para contador, antes de se formarem, já tentaram ali o concurso, por exemplo, para um cargo administrativo. E geralmente você pode até conhecer alguém que já passou por isso, a pessoa foi nomeada, foi chamada ali para trabalhar, não viu o diário oficial, passou o tempo para se apresentar, o órgão chamou o seguinte depois, e ele passou o tempo e a pessoa perdeu daquela convocação de tomar posse naquele cargo. Então, quando você fizer um concurso, por mais que você fique distante, acompanhe minimamente, isso vai te ajudar a entender o processo em relação ao processo administrativo como é. Então, é daquele ente que você fez. Então, você fez uma prova, levou ali, por exemplo, 4 meses para chamar o primeiro. Aí chamou o primeiro, ele recusou, você vê quanto tempo leva para chamar o próximo. Alguns entes, aquela pessoa que recusa tem que assinar um termo de desistência. Então, alguns entes publicam aquele termo de desistência daquele candidato para poder chamar o próximo. Isso não é algo individual, padronizado, que todos seguem, porém alguns órgãos sim, você vê a publicação do termo de desistência e aí sim eles chamam o próximo. Então é interessante para você entender a dinâmica ali do serviço público, como funciona. E quando você começar ali a ficar na classificação entre os primeiros, você já vai ter ali alguma lista de concursos para você estar seguindo ali para acompanhar, para ver se você vai ser nomeado, se já foi nomeado ou não. Mas geralmente, dependendo do concurso, aqueles concursos um pouco maiores, você vai conhecer grupos de WhatsApp com os aprovados, então um avisa o outro. Isso fica um pouco mais tranquilo, dependendo do concurso que você fizer. Agora, voltando aqui para as questões, questão de procurador do Estado do Rio Grande do Norte, com base na classificação das receitas públicas, constantes na Lei 4.320, de 64, assinale a opção que apresenta, respectivamente, um exemplo de receita corrente e um exemplo de receita de capital. Então, lembrando, a gente vai pegar nessa mesma sequência um exemplo de receita corrente e um exemplo de receita de capital. Geralmente a pessoa pode achar um exemplo, só que invertido. Então a gente tem que seguir a sequência do comando da questão. Como a gente pode ver aqui, a alienação de bens é um exemplo de receita de capital. Já não faria sentido. Transferência de capital também é uma receita de capital. Não seria correta. Aqui, a B, a C e a D, a gente tem receita de serviços, receita tributária e receita patrimonial. Sim, são receitas correntes, beleza? Então, o nosso gabarito vai estar entre uma dessas três. Como a gente pode ver aqui, B, operação de crédito é uma receita de capital, sim. A receita industrial é uma receita corrente, então não seria. E a receita tributária também é uma receita corrente, também não seria o nosso gabarito. Para esse aqui, o que a gente busca, a resposta correta é a alternativa B. Receitas de serviços são uma receita de capital e operações de crédito são uma receita de capital. E a receita de serviço é um exemplo de receita corrente, que é o nosso gabarito. Agora, a próxima questão foi da banca LJ Assessoria, do ano de 2024, agente administrativo da Câmara Municipal de Turilândia, para a especialidade contabilidade. Assinale a alternativa que não apresenta um exemplo de receita corrente pública conforme a Lei 4.320. Lembrando aqui que ele destaca o não representa. Em alguns casos, o comando da questão pede para você achar tal alternativa, exceto. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o comando da questão. Às vezes por cansaço, falta de atenção, às vezes até pressa, a gente pula uma informação importante que mudaria totalmente o contexto. Uma outra dica que eu dou para vocês também, e geralmente isso acontece muito em português, até teremos ali as aulas com a Yasmin, que ela aborda esses detalhes.
Uma palavra que você não sabe o contexto, o significado, ela pode mudar totalmente o sentido daquele comando e te induz para marcar a alternativa errada. Então, além de todo o cuidado, toda a atenção é importante, você precisa ali ter esse vocabulário um pouco mais recheado, vamos colocar assim, com os termos técnicos, para você acabar não caindo nas pegadinhas da banca. Então, só antes da gente ir aqui para as alternativas, quando a gente fala em receita, uma pegadinha muito grande também é quando a gente fala sobre dívida ativa. Até o momento a gente não viu nada sobre isso, porque a gente está falando sobre a natureza da receita, que é corrente de capital, mas, por exemplo, dívida ativa é algo que cai, sim, nas questões. Futuramente a gente vai fazer outras aulas focando nesse tema da dívida ativa, mas a dívida ativa é um ativo para o ente. Então, muitas pessoas confundem, em relação à palavra dívida, confundem com o passivo. Só que essa dívida ativa é quando o contribuinte deve para o órgão público. Então, por exemplo, no nível municipal, seria você devendo o IPTU para a sua prefeitura. No nível federal, por exemplo, seria nós devendo para a Receita Federal. A dívida ativa é aquela dívida tributária ou não tributária que o ente tem sim o direito de cobrar devido a uma lei, e ali aquilo vira um ativo para o ente público, porque depois aquilo será cobrado e deve ser recebido futuramente, caso passe o exercício, não seja recebido, aí ele é classificado como dívida ativa. Então isso é uma dica para você, futuramente a gente vai entrar com um pouco mais de profundidade nesse tema, mas é algo que cai muito nas provas também, e geralmente a pessoa confunde dívida ativa sendo um passivo, sendo algo ruim, mas geralmente dívida ativa é um ativo e é algo bom, entre aspas, para a prefeitura, né? O bom seria se a prefeitura recebesse no exercício, mas não recebendo ainda é um direito que ela tem de receber a dívida ativa. Agora, voltando aqui para as alternativas, lembrando que a gente está procurando uma alternativa que não representa um exemplo de receita corrente. Então, receita de contribuições é uma receita corrente, como a gente viu no quadrinho, fica para o lado esquerdo, então não é o que a gente está procurando. B, receita patrimonial também fica do lado esquerdo, não é o que a gente está procurando, ela está correta, então a gente está procurando a incorreta. Receita financeira, já é algo que levaria ali um sinalzinho de alerta para a gente ver futuramente. Receita agropecuária também fica do lado das receitas correntes, não faz sentido. E a receita tributária também seria do lado esquerdo a receita corrente. Então, de todas aqui, aquela que não se enquadra como receita corrente é a alternativa C, receita financeira. E é o nosso gabarito. Agora, a próxima questão, também da Sebrasp, técnico fazendário, Prefeitura de Camaçari. Assinale a opção que contém somente receitas correntes, de acordo com a Lei 4.320. Então, aqui, eles vão dar diversas alternativas e a gente tem que procurar todas que têm só as receitas correntes. Outra dica para você, para que você responda de forma mais rápida, mas sempre lembrando, você tem que alinhar a velocidade com o conhecimento, você não pode tentar fazer algo com velocidade e acabar se equivocando e errando. A gente vai procurar alguma receita de capital que tenha nessas alternativas para logo invalidar ela, porque a gente está procurando aqui todas sejam receitas correntes. Então, como a gente pode ver aqui na alternativa A, receitas tributárias, receitas de operação de crédito. Qual era a operação de crédito? Já é de capital, então está eliminada. Receita de contribuições, receitas de operação de crédito, também a B está eliminada. Receitas tributárias, receitas de operação de crédito, também está eliminada. D, receitas tributárias, receitas de contribuições e receitas patrimoniais. Essas sim, todas são receitas de capital corrente, são receitas correntes, não tem nenhuma de capital. E a alternativa E, receitas de contribuição, receitas de operação de crédito e receitas patrimoniais. Como tem aqui também receitas de operação de crédito, não é a nossa resposta correta. A alternativa correta é a letra D, receitas tributárias, receitas de contribuições e receitas patrimoniais. Como você pode ver, operações de crédito é algo que as bancas no geral tentam confundir em relação à operação de crédito ser uma receita corrente e o que não é.
como também eles tentam confundir, como a gente viu anteriormente, a alienação de bens com a receita patrimonial. Eu repito isso diversas vezes para fixar mesmo no seu conhecimento, e até você, se estiver fazendo alguma anotação, pode colocar ali no seu material de revisão. Não confundir alienação de bens com receita patrimonial e não confundir operação de crédito com receita corrente. Receita corrente não tem operação de crédito é receita de capital. E a alienação de bens também é receita de capital, não confundir com a receita patrimonial, que aí sim é uma receita corrente. Agora a próxima questão, banca IBFC do ano de 2024, analista de previdência e assistência em saúde, para a especialidade ciência atuarial. São consideradas receitas públicas a entrada de recursos financeiros aos cofres do Estado. De uma forma mais ampla, também encontramos o registro de receita orçamentária quando trata-se de disponibilizar recurso financeiro para os cofres ou ainda são tratadas como entradas compensatórias. Ao contrário disso, em um olhar mais restrito, é comum chamar de pública apenas as receitas orçamentárias. Dito isto, consideramos como receitas de capital, então aqui a gente vai procurar só as receitas de capital. Se tiver alguma receita corrente, a gente vai eliminar. É o que seria o inverso do que a gente viu na questão anterior. Então, alienação de bens é uma receita de capital, operação de crédito, sim, também é uma receita de capital. Agora, vamos ver as outras. Pode acontecer também de um concurso que tenha duas alternativas corretas. E aí cabe recurso, vale a anulação da questão por ter já duas alternativas corretas. E também, como a gente está fazendo para estudo, a gente vai sempre procurar todas as alternativas, a que está certa, o porquê está certo, e a que está errada, saber o porquê está errado. Então, analisando ali a alternativa B, receitas de serviço, é uma receita corrente, então não é o que a gente estava procurando, e operações de crédito, que é a receita de capital, essa estaria meio certa, então poderíamos eliminar. C, apenas receitas tributárias. Receitas tributárias são de correntes, e como a gente está procurando de capital, também poderia eliminar. Alternativa D, amortização de bens e receitas tributárias, também não é nosso gabarito. E apenas receitas industriais também é uma receita corrente. E aqui, como a gente está procurando a resposta correta, é a alternativa A, alienação de bens e operações de crédito. Então, por hoje é só. Eu espero que eu tenha contribuído para o seu estudo em relação às receitas, como elas caem nos concursos. Esse vídeo é válido para diversos concursos, então eu e aqui no CFC Academy nós fazemos vídeos focados para o concurso, para o cargo de contador. Mas se você caiu nesse vídeo e estiver no seu edital, essa aula vai te ajudar também. Analista de orçamento, controlador interno, como a gente viu, para procurador, alguns cargos administrativos de suporte, a Secretaria de Finanças também, eles caem esse tipo de questão, e você entendeu como funciona ali a natureza da receita, as suas diferenças e peculiaridades, e as pegadinhas das bancas, quais são aqueles temas que eles tentam te confundir e que é importante você bater massivamente em cima para não cair, não ter nenhum tipo de deslize nesse tipo de questão. Por demais, eu agradeço a companhia, desejo para você boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.